Você, leitor das Escrituras, conhecedor da Bíblia de Estudo Pentecostal, sabe como foi produzido o conteúdo da obra literária que é uma das mais vendidas do segmento no mundo? O testemunho da irmã Linda Stamps, viúva do pastor e missionário Donald Stamps, autor das notas de estudo da citada obra, bem como os relatos do pastor Antônio Gilberto, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal para a língua portuguesa, estão na história. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é um dia muito emocional para mim. A Bíblia de Estudo Pentecostal nasceu no coração de um missionário. Meu esposo, missionário Ronaldo Stamps, tinha um sonho antigo de ajudar o povo brasileiro, principalmente pastores, professores e estudantes de teologia. Ele começou o trabalho em 1982. Levou 9 anos para preparar e completar todo o projeto. Irmãos, quando o pastor Ronaldo escreveu o livro de Isaías, em novembro de 1990, ficamos sabendo que ele tinha câncer em diversas partes do seu corpo. Os médicos davam apenas 1 ano e meio de vida, e isso chegou a acontecer. Ele faleceu no dia 7 de novembro de 1991. Exatamente após 4 anos desta mesma data, dia 7 de novembro, teremos o lançamento da Bíblia de Estudo na cidade de Belém do Pará, um marco histórico onde o sonho se tornou realidade. Eu pergunto aos irmãos, o que será? Que levaria um homem a gastar os últimos 11 meses de sua vida doente com câncer, alimentando-se através de sonda e constantes vômitos, se esforçando a ficar sentado à mesa até concluir todos os livros da Bíblia de Estudo Pentecostal? Irmãos, foi o grande amor que ele tinha para o povo brasileiro das Assembleias de Deus. Também a lembrança que tinha de muitos rostos de pastores daqui do Brasil, a forte chamada de Deus que tinha pelo Brasil e as muitas orações dos irmãos brasileiros ajudou o irmão Ronaldo a continuar trabalhando na Bíblia de Estudo, mesmo quando o corpo estava tomado pelo câncer. Gostaria agora de expressar os meus sinceros agradecimentos ao reverendo Lauren Cricklet pelo seu apoio e atenção desde o começo do projeto, ao pastor Antônio Gilberto, o amigo mais chegado e editor responsável pela edição brasileira, a reverendo Gordon Chão, que traduziu as anotações da Bíblia, a casa publicadora através do irmão Ronaldo e sua equipe na publicação dessa Bíblia, e a irmã Betiquinas, que esteve ao nosso lado desde o início, ajudando a datilografar a Bíblia. Enfim, meu muito obrigado a todos os missionários americanos no Brasil e a todos os irmãos aqui presentes. Oro que essa Bíblia continue sendo uma das ferramentas que Deus usará a fim de levar o seu reino por todo o mundo, nestes últimos anos que nós temos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Neste momento, digo como salmista Davi,
o meu coração ferve com palavras boas. E neste momento, eu não tenho outra coisa a fazer senão render graças a Deus, muitas graças a Deus, muitas graças a Deus por este dia, este evento, este fato, que é o lançamento da Bíblia de Estudo Pentecostal pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu faço minhas palavras que o irmão Ronaldo leu na abertura, palavras da Bíblia, no Salmo 118, que diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Mas os irmãos observem que este versículo é precedido de um outro que diz: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. A abertura da porta precede o dia. De muitas maneiras Deus abriu a porta, mas hoje chegou o dia em que a Bíblia está sendo lançada. A Bíblia de Estudo Pentecostal, como o irmão Donaldo, como Linda me disse com muita propriedade, que eu tive o privilégio de trabalhar longas e longas horas e dias na casa do próprio autor da matéria de estudo em Campinas, mas também lá na América do Norte, tanto em Springfield, Missouri, como também em Oklahoma. E quantas vezes conversavam, ele dizendo que de Deus estava sentindo um peso no coração, como se diz em inglês, um burden, um peso, que em português não é fácil traduzir isso, um peso que ele sentia na alma, de que esta Bíblia, sem dúvida, seria uma das ferramentas que Deus usaria para reconduzir a Assembleia de Deus ao cristianismo bíblico, neotestamentário. A Assembleia de Deus, em muitos lugares, tem se desviado de sua trilha bíblica, aquela de Jesus e dos apóstolos, como nós temos nos evangelhos e nas epístolas. E os irmãos verão que o conteúdo, o material de estudo desta Bíblia, as centenas de notas de natureza homilética, de natureza doutrinária, de natureza exegética, de natureza devocional, principalmente a matéria voltada para a terceira pessoa da Trindade, Deus, o Espírito Santo, tanto no sentido de buscar e receber e conservar o batismo com o Espírito Santo, mas também a operação dos dons espirituais como a mola mestra, a alavanca que fez a Igreja de Deus avançar tremendamente naquele primeiro século do cristianismo. Quem conhece a Bíblia sabe que aquele primeiro século foi extraordinário. Como é que em pouco tempo aquele povo lá do primeiro século do livro de Atos, sem ter os recursos que temos hoje, avançaram de uma maneira invencível. E qual foi o segredo? Vós bem sabeis que foi Deus, o Espírito Santo, operando em profusão através dos crentes. Quando eles recebiam o batismo com o Espírito Santo, recebiam os dons, e ninguém conseguiu deter a marcha do Evangelho naquele tempo. E hoje que nós dispomos de recursos os mais extraordinários, a igreja não tem conseguido dar conta do recado. Esta Bíblia contém, meus irmãos, fato da matéria, para o lar, para o aluno individual, para o obreiro, para professores de escola dominical, enfim, para todas as categorias de servos de Deus. Matéria, como disse muito bem um dos irmãos, que as outras Bíblias de estudo não contêm. Nós temos em português e em outros idiomas maravilhosas Bíblias de estudo, mas uma diferença é que os seus editores, os autores da matéria de estudo, eles não tinham a experiência pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, genuinamente como está em Atos dos Apóstolos. Mas nesta Bíblia de estudo, tanto o autor das notas, como a comissão editorial, tanto nacional como internacional, são homens cheios do Espírito Santo, não somente cheios, porque são nascidos de novo, e o Espírito Santo neles habita, mas porque falam outras línguas pelo Espírito Santo. Eles são pessoas que estão empenhadas em difundir esta verdade de que Jesus salva, mas também batiza com o Espírito Santo.
Minhas palavras são poucas porque o tempo também é devidamente limitado, e eu queria neste momento prestar homenagem e citar pelo menos alguns nomes por um dever de gratidão diante dele. Não posso deixar de mencionar primeiramente o reverendo Loren Triplett, porque foi ele que, desde o princípio, desde o primeiro momento que Don Staples comunicou para ele, como Donaldo falou sobre este assunto, o irmão Loren Triplett deu apoio incondicional, apoio total, tanto apoio de oração, como apoio moral, como apoio financeiro, apoio total. Isso fez com que Don e Linda, que desde o princípio trabalhou no projeto, dessem tudo, certo de que nunca faltariam recursos para o projeto chegar ao seu fim. Mas também ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, que ele certamente está lembrado que quando eu fui chamado para a América do Norte, depois que Dan faleceu, eu não sabia, mas quando foi ali chamado para receber o encargo da tarefa final, eu telefonei para ele quase meia-noite, preocupado com seu sono, e dizendo: irmão Wellington, eu só assumirei essa tarefa no sentido de concretização final do projeto se o irmão colocar seu ombro. Ele disse: conte comigo, irmão Gilberto, como presidente da Convenção Geral, como pastor do Ministério no Estado de São Paulo. O irmão terá apoio incondicional nosso. E então nos sentimos encorajados, porque a tarefa é hercúlea, uma tarefa de elevado teor. Nossos agradecimentos ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, mas também a Don Staples, que agora já está na glória, mas é justo que se mencione o seu nome. Os irmãos estão vendo aqui a foto dele, e nesse panfleto que você recebeu, certamente na entrada, aparece também a sua foto. E além da sua sucessora, a sua esposa, Jason, que está aqui, eu pediria que Jason mais uma vez se colocasse de pé para destacá-lo. Jason, obrigado, Jason, que no momento encontra-se em trabalho missionário em Pindamonhangaba, lecionando no Instituto Bíblico de Pinda. Mas também eu queria mencionar Toby, que está lá na América do Norte, e teve, como nós chamamos na intimidade, Tiffany. Meus agradecimentos a esses queridos irmãos. Queria também destacar Betty Quinas, e queria que ela se colocasse de pé pelo menos um instante. Eu não sei até hoje como é que Betty Quinas conseguiu fazer o trabalho dela, porque ela é funcionária da ETAD de tempo integral, e sacrificando feriados e sábados e domingos, e outra coisinha, entrando pela madrugada, pois nós mantínhamos contato telefônico sem cessar. E muitas vezes eu reclamava dela, ela reclamava de mim, devido aos horários pela madrugada. Até hoje não sei como ela conseguiu fazer o trabalho de editação gráfica na parte de informática, tanto no projeto inicial como no intermediário, porque a edição final foi a CPAD, teria que ser, porque já era a fase de pré-impressão. Meus agradecimentos a Betty Quinas. Também o reverendo Gordon Chow, que certamente está aqui no auditório, irmão Gordon Chow, pelo trabalho também da tradução, cuja tradução nós fizemos a editação para a língua portuguesa. Queria lembrar também a irmã Esther Wood. Eu vou pedir ao irmão Loren Triplett que leve para Esther, como nós chamamos em português, Esther Wood, é secretária executiva do pastor Loren Triplett. Esta senhora, que no tempo era solteira, ela fez muito por esta Bíblia. Eu mantinha contato com ela constante, para com ela contactar muitas vezes além dos tempos, e ela sempre de boa vontade, sempre. Muitas vezes eu chamei a própria residência dela, preocupada, ela sempre com muita cortesia. Então é justo que se mencione aqui que Esther Wood, a secretária executiva do irmão Loren, fez muito, inclusive sempre que eu viajava para a América, que eu não sei quantas viagens fiz de trabalho, era ela que cuidava de todos os pormenores, e sempre com amor. Uma coisa, irmãos, é fazer o trabalho cumprindo uma tarefa, outra coisa é fazer com amor. Esta é a grande diferença no ministério. Uma coisa é executar um trabalho porque é de direito, é um dever,
outra coisa é fazer com amor. Glória seja o nome do Senhor. Queria também destacar o pastor Antônio Dionísio, que como presidente do conselho da Casa Publicadora, ele deu apoio incondicional e desdobrou-se, não mediu esforços para ir à Coreia para aquela reunião que foi vital para o irmão Laurentino, não mediu esforço para ir com o irmão Donaldo, com o irmão Ronaldo e também o irmão José Wellington a Springfield, Missouri. Aquela reunião foi vital quando as coisas chegaram na parte legal, que dependeu de documentos contratuais. Nosso intervalo é breve e já voltamos com esta edição do Na História. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por 2 especialistas possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, harpa cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. É sobre o processo de produção da Bíblia de Estudo Pentecostal que o pastor Antônio Gilberto da Silva, editor da obra para a língua portuguesa, continua falando nesta edição do Na História. O lançamento da obra ocorreu em novembro de 1995 no Templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. Mas também queria mencionar o Dr. Aldo Fagundes, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que por sinal é ministro do Supremo Tribunal. Foi ele que abriu as portas também, facilitou, abriu o caminho para a SBB ceder o texto da Bíblia de Almeida Corrigida. E outra coisa, os pastores e obreiros tomem conhecimento de que o texto bíblico desta Bíblia de Estudo é esse texto querido que a Assembleia de Deus no Brasil tanto, bom, eu não vou falar nada do bispo que chutou a santa, mas venera a palavra de Deus. Esse texto é o texto da Bíblia de Almeida Corrigida. Só que os irmãos não sabiam que o texto que aparece agora nela é o da 2ª edição, que ninguém conhece ainda. 2ª edição. A SBB cedeu para a CPAD. O que os irmãos têm aí é o texto da 1ª edição, que foi revisado em 1951. Este aqui não, terminou de revisar agora em 95, está fresquinho, é a mesma beleza, a mesma preciosidade da Bíblia de Almeida que você tem, mas só que você vai agora pegar a nova edição, e a única Bíblia que tem esse texto agora é a Bíblia de Estudo Pentecostal, quer dizer, a única que eu digo a primeira. Então, nosso reconhecimento ao Dr. Aldo Fagundes, mas também, e finalmente, o reverendo Luiz Antônio Giraldi, que é o secretário executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, da qual eu tenho o privilégio de ser vice-presidente do Diretório Nacional. O irmão Giraldi desdobrou-se, irmão Ronaldo que o diga,
o diretor da casa, e também os demais funcionários da casa que trabalham nessa área de vida, como o Rui Bergstein, como o pastor Jeremias, etc, etc. Ele desdobrou-se, colocou seu potencial da SPB à disposição da casa. Nosso reconhecimento, nossa gratidão a esses queridos irmãos. E vou concluir, irmãos, lendo apenas uma parte do prefácio que o pastor Loren Trevor pediu-nos para redigir para a edição brasileira da Bíblia de Estudo Pentecostal. É apenas uma parte do prefácio. Prefácio da edição brasileira. Há 10 anos. Este é outro fato que eu considero praticamente profético. Eu estava conversando isso com Linda agora pela manhã e com outros irmãos. Quando o irmão Donald Stennis está aqui na foto, foi à CPAD para uma entrevista, essa entrevista saiu inclusive na revista O Obreiro. Os irmãos ali perguntaram: irmão Donald Stennis, o irmão pensa que isso levará quantos anos para ser publicado em português? Ele coçou a cabeça assim e disse: uns 10 anos. E exatamente, eu comecei o trabalho da editação em 85 e nós estamos agora em 95. Eu comecei o trabalho em agosto de 85 e agosto passou agora recentemente, nós estamos em novembro. É um caso que Linda citou também, um fato profético. Ele faleceu em 7 de novembro de 91 e hoje é 7 de novembro de 95, exatamente 4 anos. São coisas que só Deus conhece, a história real. Glória seja a Deus. Há 10 anos o missionário Donald Stennis, autor das notas e estudos desta Bíblia, convidou-me para editar a sua tradução para o português feito pelo reverendo Gordon Chalmers. No decorrer desses anos, ocorreram pausas, principalmente quando de súbito ocorreu o falecimento do autor em 7 de novembro de 91, poucos dias após escrever as últimas notas da Bíblia. A partir de então, o trabalho de editação passou à responsabilidade de supervisão diretas do reverendo Loren Trevor. Ele ficou diretamente como responsável, diretor de missões mundiais das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, o qual desde 81 apoiou e patrocinou o projeto, o primeiro deste gênero no movimento pentecostal em todo o mundo. O trabalho da editação foi executado em grande parte em conjunto e consulta com o autor, ora em Campinas, em São Paulo, onde ele residia, ora nos Estados Unidos, depois que para lá se transferiu. Nos seus últimos 2 anos, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, responsável pela publicação da Bíblia em português, assumiu, através do seu diretor executivo, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, inteira responsabilidade pela editação da Bíblia junto à Divisão de Missões Mundiais das Assembleias de Deus na América. Esse difícil e exigente trabalho foi então dividido entre o meu escritório e a Casa Publicadora. Muitas notas foram retraduzidas devido a posteriores aditamentos e retoques feitos em seus originais pelo próprio autor e pela Comissão Editorial Internacional. Há notas que são exclusivas da edição brasileira, conforme desejo do autor, uma vez que o material de estudo desta Bíblia foi quase todo escrito no Brasil e para os cristãos brasileiros. Primeiramente, a Deus, nosso Pai Celestial, minha total gratidão pelo privilégio de trabalhar na editação e consultoria desta Bíblia, mas também a todos que nos ajudaram no Brasil e na América, e não foram poucos, igrejas, pessoas, família, inclusive eu destaco a minha família, sem a colaboração da minha esposa e dos filhos teria sido impossível, cujos nomes e ajuda prestadas Deus conhece. Ele os recompensará segundo a sua graça e justiça. Rio de Janeiro, novembro de 95, Antônio Gilberto, editor da Bíblia Pentecostal para a língua portuguesa. Que Deus abençoe
mais e mais todos esses irmãos e que faça este trabalho prosseguir, frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não me refiro ao texto bíblico em si, que já é abençoado por Deus. Eu me refiro ao conteúdo editorial, ao conteúdo de estudo, que é riquíssimo. A massa de matéria de estudo que essa Bíblia contém, só quem é adquirir. Então adquira. Eu digo aqui o que o salmista Davi disse: provai e vede. Lá ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aqui eu digo: provai e vede que a Bíblia de estudo pentecostal é boa. Amém. Pastor Antônio Dionísio da Silva, presidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor. Amém. É uma alegria, é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar deste grande projeto que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Quero aqui ao senhor presidente, ao antigo presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor Dr. Glória Trips, superintendente para missões mundial, a senhora Linda Stamps, viúva do missionário Dom Stamps, Wanda Costa, presidente da UNEMAD, pastor Antônio Gilberto, editor para a língua portuguesa, Ronaldo Rodrigues, diretor executivo da CPAD, colegas, companheiros do Conselho Administrativo, minhas senhoras, meus senhores, meus colegas, aqui está uma das tarefas mais difíceis que a casa já enfrentou, um desafio à terra. Conversando com o pastor Lorian Trips, ele disse que a priori não tinha certezas que a casa publicadora teria condição para fazer tamanho trabalho, mas Deus é maravilhoso e nos deu este privilégio, esta alegria. Eu confesso, irmãos, que eu estou emocionado, porque é pela vez primeira que participo diretamente de um ato como este. E eu creio que todos nós aqui estamos vivendo um momento de júbilo, de alegria e de satisfação. A casa publicadora, dentro desses 3 anos, está buscando o que de melhor há na literatura evangélica, que seja para a criança, que seja para a adolescente, que seja para a jovem, que seja para a família, que seja para o ministério. Tem se empenhado por demais para levar aos lares, para levar às igrejas o que de melhor tem para melhor servir ao Senhor. Recentemente estivemos na América, eu e o irmão Ronaldo, e ali com o pastor Lorian Trips nós podemos adquirir mais algumas literaturas para ser lançada aqui no nosso país. Estivemos recentemente aqui a visita do pastor Stanley Hope, que esteve em nosso país em algumas igrejas. Trouxemos alguns dos seus livros, entre eles Vitória Final, Doutrinas Bíblicas e tantos outros, que está sendo editado pela Casa Publicadora. Mas aqui, meus amados irmãos, chegamos ao ápice. Todos esses livros que nós citamos aqui, poderíamos citar dezenas de mais outras. Hoje a Casa Publicadora, para a glória de Deus, ela está editando quase 30 mil livros por mês. Isso é porque, no afã de melhor servir, de alcançar os lares, as famílias
que está servindo ao Senhor. Todos esses livros e esses autores são maravilhosos. Citei o nome de um deles, que esteve conosco recentemente. Mas jamais, por melhor e maior que sejam estes livros que acabei de citar, poderemos comparar com o livro dos livros, com o maior livro e mais completo, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E a Casa Publicadora tem a honra, a alegria de apresentar ao público brasileiro, ao público evangélico, como foi dito aqui, em uma linguagem muito pentecostal, diretamente à Assembleia de Deus do nosso país, porque essa era a vontade do aquele que começou o projeto, que é o Dono Stratos. Há quase 10 anos, se eu não estou esquecido, quando estávamos ali em Anápolis, pela primeira vez eu vi o missionário Dono Stratos. Ele entrou e pediu naquela hora quem presidia o conselho da Casa Publicadora, já em saudosa memória, o pastor Luiz Costa. E ele disse para nós, estávamos ali, eu, o pastor Luiz, pastor Alcebides e outros pastores. Ele disse: eu trago para que vocês aprovem e nos ajudem e colaborem um plano muito difícil. É uma Bíblia de estudo pentecostal. No mínimo, ela terá uma duração de 10 anos. Mas Deus me mandou, e eu espero que no tempo certo ela saia para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu queria, em nome da nossa convenção geral, agradecer ao irmão Louro Tribute o seu apoio incondicional a esse projeto tão grande. Nós reconhecemos, irmãos, o quanto o ministério em Springfield, pelo irmão tão bem representado, investiu nesse projeto da Bíblia Sagrada. Mas graças a Deus, amados, porque com certeza todo o investimento que foi feito pelos nossos irmãos não foi em vão, porque certamente milhões de almas serão beneficiadas pela edição desta Bíblia maravilhosa, a Bíblia de edição pentecostal. Queridos irmãos, nós também tivemos o privilégio de, após um trabalho incansável feito pelo pastor Antônio Gilberto, com Donald Stempes, ele queria, e era o seu desejo, que esta Bíblia fosse editada em primeiro lugar em português. Ele queria que tivesse dado em português. Porém, amados, os nossos irmãos da outra América andaram um pouco mais depressa e eles editaram em inglês. E ouvimos aqui uma relação, e glória a Deus por isto, porque outras nações estarão recebendo esta Bíblia que já está pronta. Graças a Deus. Porém, a nossa casa publicadora, irmãos, ela também entrou no projeto. E o nosso jovem
diretor executivo de nossa casa publicadora, competente como é, irmãos, ele se engajou neste projeto e nós nos tornamos sócios. Um pouco de diferença, irmãos, é que o sócio rico está aqui, nós somos o sócio pobre. Porém, meus amados, irmão Triplet é um homem de Deus e ele aqueceu até algumas exigências nossas. Ronaldo, tivemos uma reunião e ele fez algumas solicitações, algumas exigências. Irmão Triplet, com esse coração bondoso que tem, ele aqueceu e o resultado, irmãos, a Bíblia está pronta e está, com certeza, de hoje por diante, ao alcance de todos nós. É, irmãos, a palavra de Deus. Eu quero, amados, ser breve das minhas palavras, mas quero contar aos irmãos uma experiência interessante. Dois vizinhos estavam discutindo acirradamente no problema da divisa de suas terras. Um dizia, minha propriedade vai até aqui. O outro dizia, não, a minha que vai até ali. E eles começavam a discutir, e quando a discussão tornou-se muito acirrada, o vizinho que estava na frente, percebendo que eles estavam se desentendendo, ele veio e disse, vizinhos, com licença, os senhores não têm a escritura? Ele disse, tenho sim, então por favor, apanhe a escritura, porque ela vai dizer certinho aonde está a sua divisa e a divisa dele, e eu tenho certeza que a questão vai terminar. Meus queridos companheiros, o mundo atual está em profundo desentendimento. O que acontece no Brasil acontece com outros povos e em outras nações. O inimigo das nossas almas tem conseguido, irmãos, acirrar o ânimo do coração dos homens e lançar os uns contra os outros. Quantos desentendimentos, quanta guerra, quanta desgraça acontece no mundo, amados, por falta de um conhecimento das Escrituras de Deus. Aqui está o livro, amados, que tem a solução para todos os problemas dos homens, não só no Brasil, mas em qualquer parte do globo. Aqui está a mensagem gloriosa do Senhor, que elucida a toda e qualquer dificuldade. Ela tem a solução para todos os problemas. Amados, esta é a palavra de Deus. Continuemos a espalhá-la a mãos cheias. O Brasil, o mundo precisa da palavra do Senhor Jesus. Amados, já se faz tarde e eu quero ratificar o meu agradecimento à vinda do pastor Louro Triplet. Eu bem conheço as suas múltiplas ocupações. Para que os irmãos tenham conhecimento, este homem de Deus é o superintendente de divisões, da divisão de missões para o mundo inteiro. Irmão Triplet, ele tem residência em Springfield, mas ele mora no avião, está sempre viajando para todo o mundo inteiro, mas atenciosamente ele abriu um espaço na sua agenda para estar no Brasil. Chegou hoje pela manhã, amanhã cedo, se Deus permitir, nós estaremos indo a Belém do Pará e depois ele seguirá para o seu país, onde continuará o seu trabalho. Quero também agradecer à irmã Linda, que tão bondosamente veio estar conosco. E ela veio relembrar os dias felizes que ela passou aqui conosco, ao lado do seu esposo, Jason. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, companheiros, líderes da Assembleia de Deus, amados da mesa diretora, do Conselho Administrativo, a nossa gratidão a todos. Muito obrigado aos nossos irmãos missionários que não faltaram aqui com a sua presença, com as suas esposas, nos trazendo o apoio que tanto nós precisamos. Agradecemos, irmãos, por fim, ao pastor Antônio Diniz.
presidente do conselho de nossa casa, que ele não media esforços para que esse trabalho fosse concluído. Irmão Dionísio, irmã Bete, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amém. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz conteúdo que visa ajudar o leitor a entender com mais profundidade a Palavra de Deus, com estudos, referências bíblicas e a versão Almeida, revista e corrigida. Ela atende às necessidades de seminaristas, evangelistas, pastores, professores e todos que buscam maior conhecimento espiritual. São 77 estudos no Antigo e Novo Testamento. Introdução panorâmica com os livros da Bíblia, com os nomes dos autores, temas, datas em que foram escritos, propósitos e etc. Também tem diagramas e ilustrações, concordância abreviada da Bíblia, índice de símbolos temáticos, parágrafos no texto bíblico assinalados conforme originais, mapas coloridos e calendário para leitura bíblica em um ano. Se você gostou de nosso programa de hoje, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Este foi o Seu na História. Um abraço a todos, a paz do Senhor.